Olá, meus amigos leitores, um livro interessantíssimo para vocês, e eu sempre digo que o livro é interessante, mas é porque se eu achei interessante, é por isso que ele está aqui nesse canal. É um livro que vai falar sobre fé quântica, né? E se você não conhece esse termo, você está no lugar certo para entender sobre o que é isso, né? Foi algo ali difundido ali a partir do momento que o ser humano começou a entender sobre as partículas subatômicas e como funciona o reino quântico. A gente viu aí até nos filmes recentemente. Perdido na internet, há mais de 10 anos, tem uma pregação minha falando um nível acima da oração, justamente falando sobre fé quântica, e na época eu tinha acabado de formar em teologia, então você me perdoa se eu falei alguma besteira lá. De qualquer forma, eu tenho esse livro aqui para vocês e ele vai trazer um conhecimento novo, porque eu não conhecia esse livro quando eu fiz aquela ministração. A ministração tá boa. Se você achar perdido, pode ficar à vontade para assistir e comentar aqui, porque aquele canal não é meu, foi só um momento que eu estava lá ajudando aquelas pessoas. Inclusive, esse livro vai falar sobre que a fé quântica é a ciência de escolher o futuro que você quer para sua vida. Nossa, só daí já vale a pena ler o livro, né? É um livro muito interessante, você vai ter esse conhecimento hoje aqui, por isso já vai deixando um joinha aí pra gente. Esse livro foi lançado em 2000, Efeito Isaías, do Greg Braden. É um livro bem interessante, até porque ele vai trazer termos ali de arqueologia, de história, e algo bem interessante. Como ele vai trazer uns conteúdos do Mar Morto, dos pergaminhos que foi encontrado no Mar Morto em 98, o livro já foi lançado em 2000, a gente entende que foi algo muito próximo. Então, de lá para cá, 2 décadas depois, 2 décadas e quase meia, muita coisa mudou. Então, eu vou trazer um pouco de contextualização para vocês que o Greg Braden não trouxe aqui, justamente porque estava muito em cima, mas fica a critério seu ler o livro e tirar as conclusões do que está aqui. Eu vou trazer o texto na íntegra. Esse aqui é pela editora Cultra, que tem 222 páginas, bem tranquilo, curtinho, leve, um livro básico, né, tradicional, em 9 capítulos. Aqui ele vai estudar como que os profetas faziam as profecias para o futuro e como que a gente pode aplicar essas profecias na nossa vida. Não profetizar na vida dos outros, mas você construir o seu futuro. Não é magia, é tecnologia. É TechPix. Vamos lá. Isaías profetizou no tempo dele que nós viveríamos esse tempo que estamos vivendo agora, só que ninguém conseguiu interpretar isso que está acontecendo, porque não tinha a chave, que é justamente o conhecimento da fé quântica. E esse conhecimento vai trazer para a gente uma nova virtude, uma nova visão, uma nova compreensão. Um exemplo, ele vai trazer aqui que os estadunidenses, todos eles se reuniram ali, ou muita gente, para fazer uma oração contra ou a favor, né, contra a guerra ou contra o fim da guerra que estava acontecendo no Iraque. E foi um rebuliço tão grande, e ele considera que aquela oração foi um milagre para que a guerra acabasse assim de maneira rápida e indolor, com poucas baixas. Achei bem interessante o que ele contou. E aí um historiador vai dizer que não foi, que foi a parte comercial ali, diplomática do assunto, mas bom, cada um acredita numa coisa, a fé funciona assim. Moisés abriu o Mar Morto, uns acreditam que foi Deus que abriu o Mar Morto, outros acreditam que teve efeitos naturais ali para que aquilo acontecesse. Bom, cada um acredita no que ele é interessante. O fato é que aconteceu, o Mar Morto foi aberto e a guerra no Iraque naquela época, naquele ano, acabou. Ele vai trazer aqui no capítulo 1 o desenvolvimento justamente dessa ideia, dessa forma de pensar, uma introduçãozinha ali para saber como é que funciona. E ele vai dizer justamente que essa visão assim de como mudar o seu futuro tem uma correlação sobre o tempo, a oração e esse futuro que você quer. Então isso ele vai entrar na ideia de probabilidade de estatística. Nós temos 2 livros aqui que vai falar sobre isso, o livro Iludidos pelo Acaso e o Andar do Bêbado. Os 2 vai falar muito sobre essa questão de probabilidade, de estatística, de como as coisas podem acontecer, como você pode aumentar a possibilidade de isso acontecer na sua vida. Por exemplo, qual a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena se eu nunca joguei? Alguém vai ter que ganhar e me dar o bilhete. Então vai ficando cada vez mais difícil. Nós podemos aumentar a possibilidade, a probabilidade de coisas acontecerem na nossa vida. Você quer, por exemplo, um emprego público, você vai ter que aumentar a probabilidade, aumentando, estudando, aumentando o tempo de estudo, aumentando outras questões que vai melhorar a sua vida. Então essa questão de estatística e probabilidade no mundo que justamente acontece de forma aleatória, né? Você vai ter que aumentar essas possibilidades de forma que você consiga alcançar. Você quer um emprego melhor, você quer subir de cargo na sua empresa, então você fazer uma pós-graduação, você fazer uma especialização na sua área, você consegue aumentar a chance de você conseguir essa promoção. Legal, né? Esses livros são bem interessantes. Vou trazer aqui para vocês qualquer dia desse. Outra coisa interessante de falar é que a fé quântica, ela não é uma questão de pensamento positivo ou de simplesmente você mentalizar as coisas que acontecem. São livros interessantes, são opções boas, porque você ter pensamentos positivos é algo bom. De qualquer forma, você pensar coisas boas não vai fazer mal, mas não é única e necessária para que as coisas aconteçam. Aqui no Efeito Isaías, ele vai falar justamente como que se faz. E aqui nesses livros ele vai falar justamente sobre só ter um pensamento positivo. Nós vamos trazer ele para vocês para a gente analisar de tudo aqui.
A gente está precisando de tempo, né, para trazer esse tanto de livro. No capítulo 2 ele vai falar de uma moça que foi curada de câncer, onde 3 pessoas estavam orando ali sobre ela, mentalizando e falando, verbalizando e sentindo coisas. Eu vou ensinar para vocês como é oração quântica. Ou seja, eles fizeram oração quântica em cima dela e o câncer simplesmente desapareceu como se nunca tivesse acontecido. E ele vai falar que justamente o efeito quântico é quando você migra de uma realidade para outra realidade onde aquele câncer nunca existiu. É bem interessante, vamos com calma, senão vai parecer loucura, né? Ele vai falar no capítulo 2 ainda que a Bíblia é composta de muitos mais livros do que ela é composta hoje. Que ali no Concílio de Nicéia foi decidido quais os livros que entrariam no cânon, e aí ele vai falar que eles simplesmente tiraram os livros que eram importantes. Mas vamos lá, vamos com calma. Como os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados pouco tempo antes dele escrever esse livro, ficou um pouco muito recente para a gente poder debater sobre isso. Eu tenho aqui alguns livros apócrifos e eu já li algum deles. E eu acho bem interessante, aí vai a minha opinião, tá? Que o Concílio de Nicéia não foi tão ruim. Porque, olha só, eles decidiram que o cânon cristão ele tinha que ter um conteúdo que fizesse parte ali entre eles e que não fosse contra um com o outro, que tinha que ser inspirado pelo Espírito Santo e que tinha um foco, um objetivo. Por isso que a Bíblia foi decidida daquela forma. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro que no cânon brasileiro não faz parte. O livro de Enoque é um livro muito bom. Ali os etíopos usam ele como cânon. Aqui a Epístola de Tomé, aqui a Epístola de Nicodemos. Então esses livros vão trazer conhecimentos à parte. Agora, falar que ele faz parte da Bíblia Sagrada é um outro termo. Quando você vai estudar um pouco ali sobre os judeus, você vai entender que além dos livros que eles tinham como Bíblia, aí nós vamos dizer que os judeus tinham a Torá como Bíblia, né? Que era o cânon deles, era só os 5 livros, os 5 primeiros. Os livros que vieram depois, o livro de história, o livro de poema, eles foram agregando ali entre eles. Então eles não usam esse tanto de livros, mas são livros da cultura judaica que agregam valor. Assim como nós temos livros brasileiros que são clássicos, e tem outros livros que são da cultura. Uns falam justamente mal da nossa cultura. Então é exatamente isso. Tem os livros que eles são meio contrários ali à forma de viver dos judeus, mas você consegue entender o conceito da época, como eles viviam e como eles agiam e como eles pensavam. De qualquer forma, eu vou trazer livros apócrifos para vocês aqui. Eu vou fazer uma aba aqui justamente só sobre esse tipo de conteúdo. Eu quero trazer ainda um livro da Bíblia isolado, cada um deles uma percepção aqui, nem que se fosse sumariada ali, ou resumida de cada um dos livros da Bíblia. E nesse segmento eu vou trazer ainda os apócrifos para a gente poder entender. Mas lembrando que não é que o cânon excluiu esses livros da Bíblia, esses livros sempre estiveram disponíveis lá, ele só não estava agregado ali num Biblon, né, que é o volume único da Bíblia. Eles sempre estiveram ali, só que estiveram à parte, lê quem quer, beleza? Então vamos lá. Então não é que esses 41 livros foram retirados da Bíblia, sempre estiveram lá e você tem acesso, só não faz parte da Bíblia Sagrada, mas faz parte da cultura judaica cristã. No capítulo 3 ele vai falar sobre o Apocalipse Maia e Azteca de 2012, né? Graças a Deus nós estamos vivos. E aí fica um negócio aqui que ficou me martelando aqui atrás da orelha, né? Porque ele fala assim, em 2012 o mundo vai acabar. Eu estou falando com minhas palavras, tá bom? Mas se o mundo não acabar é porque vocês conseguiram alterar o futuro. Bom, mas aí é fácil, né? Eu vou ganhar na Mega Sena. Mas se eu não ganhar é porque eu não jogo, hein? Então achei meio estranho. Inclusive, quando ele vai citar essas profecias, ele cita que Nostradamus viu o futuro no ano 3797. Então, eu não entendi. Um faz previsão do futuro longínquo, o outro faz previsão que o mundo vai acabar. Então ele fica meio assim, meio fatídico nessas partes que ele fala do fim do mundo, como se ele acreditasse veemente. Como a gente já está o dobro do tempo que ele estava para a previsão acontecer, que não aconteceu, então vamos deixar o próprio Greg aí fazer um comentário futuro sobre esse tipo de coisa. Mas ele disse que se o futuro não aconteceu, é porque nós tivemos a opção de alterar o futuro, mais um ponto positivo para a fé quântica. Ele vai falar, inclusive, sobre essa questão da Bíblia ocidental e vai falar sobre nós humanos termos todos uma correlação entre si e todos sermos uma pessoa só. Então, para resumir, eu já trouxe esse aqui para vocês e eu vou deixar aqui no card porque a primeira parte desse livro aqui fala exatamente sobre essa questão de sermos um só. Mas a questão aqui, mais importante, é justamente quando ele vai falar da transposição. Quando ele vai falar ali no artigo número 4 sobre a glossolalia. Ele vai falar aqui sobre justamente essa questão de cada Bíblia ter uma interpretação diferente. Ele vai trazer ali que alguns livros são traduzidos de forma errônea, mas não é que é errado, é porque o tradutor ele coloca assim, uma interpretação na hora da leitura. Nesse livro aqui, por exemplo, ele vai falar que existem, eu trouxe o livro para você dos amores, né? Ele vai falar que no português existe uma palavra para amor, mas no grego existiram 4 palavras para amor. No português nós temos a palavra obrigado, e no grego tem 2 palavras para obrigado, um para exigir que a pessoa faça uma coisa, o outro para gratidão. Então eu posso usar no português obrigado com sentido de gratidão, e eu posso obrigar obrigado no sentido de obrigação para a pessoa executar aquilo, entendeu? Então quando ele vai falar ali das escrituras sagradas que existe, que foi alterado, é porque na verdade tem alterações de
tradução, não é que a Bíblia foi alterada, justamente os livros encontrados a gente vê que tem esse tipo de coisa. Existe muita polêmica sobre isso, né? Alguns até vão falar que foi alterado, outros vão falar que não, mas o que a gente faz? Você vai pegar uma tradução mais fiel, vai pegar uma tradução direta. Eu gosto muito da NVI para estudo, eu tenho uma Thompson aqui, eu tenho várias bíblias de estudo aqui embaixo, esse setor aqui embaixo é só de teologia. Então assim, cada versão ali realmente tem suas diferenças. Você pega uma versão de português de João Ferreira de Almeida, ela é diferente de uma versão nova, versão internacional. Então você vê que as palavras ali perdem um pouco o impacto igual a versão da nova linguagem de hoje. Fica um impacto um pouco diferente. Então ele vai falar exatamente sobre isso aqui e o C.S. Lewis está explicando por que isso acontece. Mas ele vai falar que essas traduções são traduções que foram adulteradas. Mas não é que foi adulterado, é porque a tradução tem uma questão de interpretação. Quando você vai traduzir uma frase, você que fala 2 idiomas aí, você está me entendendo, né? Quando você é bilíngue ou superior, um poliglota, você consegue entender que não existe. Tem palavras que tem no idioma e não tem no outro. Então você vai ter que colocar um contexto, uma frase completa para poder explicar justamente o que aquela palavra está dizendo, tá bom? E é isso que ele está trazendo aqui no finalzinho do capítulo 3. No quarto capítulo ele vai falar sobre o milagre do templo, que um trajeto que ele tinha que fazer mais ou menos em 12 horas, conseguiu fazer em 5, que justamente a vontade de todos eles juntos conseguiram fazer uma compactação do templo, e aqui ele já começa dessas nuances de como funciona essa fé quântica, né? Que é algo que tem que ser todos ali em uníssono querendo junto. Aquela do Iraque, do milagre da guerra, aquela justamente do milagre do câncer da menina, agora o milagre do templo. Você começa a entender no livro vagarosamente que quando todos ou um grupo de pessoas muito grande querem muito uma coisa, essa coisa consegue acontecer. Então você vai começando a captar como é que funciona. Ele vai dizer que esse entendimento que nós vamos ter de criar o milagre faz com que aquilo não seja mais um milagre. Um milagre é quando você não entende. Então, e tirar aquele câncer da menina é algo que você não compreende, então você chama de milagre. Se você compreender quais são os processos físicos, técnicos, como se produz aquilo, então já não é mais um milagre, é algo que você pode reproduzir. Isso é ciência. Aí eu gostei, porque se você consegue reproduzir aí, e eu consigo reproduzir aqui, então a gente consegue entender como funciona aquela ciência. Assim, por exemplo, se você for imaginar que você está na sua casa e você está me vendo a qualquer momento, a qualquer minuto, é mágica. Não, é tecnologia, porque a gente entende como recriar, então não é milagre. Ele vai falar um pouco também aqui no capítulo 4 que nós usamos 10% do nosso cérebro. Isso daí eu acho uma besteira, porque muita gente vai falar sobre isso, mas, por exemplo, eu estou conversando com vocês agora, estou respirando, meu coração está batendo, meu cabelo está crescendo, minha unha tá... minha pele está funcionando e eu não estou tendo controle de nada disso. O meu cérebro é tão poderoso e tão avançado, assim como o seu, que faz diversas funções das quais eu não preciso de consciência para executar. Então, por exemplo, o acidente que aconteceu com o Herbert Viana ali, nós vimos que ele perdeu uma boa parte da massa encefálica e ainda assim, através da música, ele conseguiu produzir muitos outros trabalhos que ele não conseguia antes. Então a gente vê como o cérebro é extremamente poderoso. Só que conscientemente a gente deve usar 3% ou menos, alguns até 3%. Eu acho que eu devo usar só metade. Assim, 0,5% ali já tá bom demais. Porque eu não controlo meu pelo crescendo. Eu não controlo as minhas pérolas fazendo mitose, meiose. Eu não controlo nada disso. E ainda assim, nós estamos aqui funcionando. Então, essa questão de desenvolvimento cognitivo, eu vou trazer uns outros livros para vocês aqui, um pouco de psicologia, um pouco de raciocínio. Vocês estão pedindo para mim desenvolvimento pessoal, né? Isso aqui é tudo desenvolvimento pessoal, eu vou trazer um pouco mais para vocês, inclusive de administração financeira. Eu estou até vendo com o pessoal do grupo aqui, para a gente trazer para o mês que vem, alguns na leitura do mês. Beleza? Para a gente poder comentar um pouco mais sobre isso. Ele vai falar que a luz, ela funciona por pulso, e aí dentro lá da física quântica, a gente vai ver lá na teoria das cordas, né? E justamente esse pulso da luz faz com que todas as coisas aconteçam. Então o livro físico, eles são várias vibrações de ondas, e essa vibração de onda é justamente a luz vibrando em onda. E se essa luz estiver vibrando de uma forma que fique sólida, de uma forma que fique físico, aí é um negócio um pouco mais complexo na física quântica, mas eu vou só deixar essa parte aqui da luz, porque faz exemplo do que a gente vai falar da oração quântica. E ele vai fechar no capítulo 4 falando do efeito borboleta, que é aquele bater de asas num lugar do mundo causa um terremoto no outro, né? Então ele vai falar que a Primeira Guerra Mundial, até então era a Primeira Grande Guerra, né? Ela aconteceu porque o arquiduque, o motorista dele estava levando por um caminho, acabou errando o caminho pelo outro e ele foi assassinado. Então, por um acaso, aí acaso a gente tem aqui um livro, né? Por um acaso ou por uma eventualidade, ele pegou o caminho errado e toda uma guerra aconteceu. E isso, então, é justamente o que a fé quântica diz, que você pode mudar uma pequena coisa na sua vida, um pequeno caminhar, uma pequena forma de agir, que vai fazer grandes mudanças no seu futuro. Eu achei isso bem legal. No capítulo 5, denominado justamente efeito Isaías, ele vai falar sobre o Apocalipse, no ponto de vista de Isaías. E é justamente esse Apocalipse que a gente vai trazer a interpretação através dessa fé quântica. E ele vai afirmar que assim como Isaías profetizou o fim, e nós mudamos o fim, não aconteceu nada em 2012, né? Mas nós estamos mudando o fim, ou não, né? Cada um fica com sua concepção se o mundo está acabando ou não, acho que o mundo também não vai acabar, mas nós vamos transcender. Então eu acredito que, como ele está dizendo aqui, nós temos o poder de mudar o futuro. Às vezes o futuro pode estar acabando para uns, mas pode estar começando para outros, assim como uma pessoa que acabou de ter um neném. Aquele futuro está começando e um idoso está partindo, então o futuro dele está acabando. O que importa é que você tem a habilidade de
reescrever a sua história. O que você está fazendo hoje leva você para o caminho onde você está indo. Então, onde você vai chegar com as atitudes que você está tomando hoje? Eu vou deixar isso no short para vocês, que esse raciocínio é muito legal. Onde você vai chegar é determinado pelo que você está fazendo agora. Se você está lendo um livro agora, você vai ter um conhecimento para aquele futuro. Se você está estudando agora, você vai ter um conhecimento para aquele futuro. Se você está indo para a academia agora, você vai ficar fortão. Então, cada um tem a sua decisão e o seu futuro está sendo escrito agora com as atitudes que você tem dia após dia. Legal esse pensamento, né? Então, no capítulo 6, ele vai lá no Tibete, ele vai na biblioteca do Abade lá, poder conhecer um grande conhecimento e aprender um pouco mais sobre isso. E então ele começa a entender que os objetivos da oração, ela envolve um sentimento. Orar não é apenas falar da boca para fora, você tem que ter um sentimento envolvido naquilo. E ele fala então que nós somos expressões de uma mesma vida. Por isso que eu trouxe esse livro aqui para vocês. Justamente porque quando ele fala que somos todos um só, porque nós temos todos a expressão da mesma vida. Todos nós temos o mesmo poder de orar, de sentir e de reagir. Eu expliquei isso para vocês no capítulo 1, na primeira carta desse livro aqui, onde o peso da glória é justamente você ter o Espírito Santo dentro de você, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e o meu Espírito Santo conversando junto com o Espírito Santo está em você, ou seja, nós estamos orando um pelo outro, nós estamos vivendo um pelo outro, porque esse é o sentimento de Deus pela humanidade. No capítulo 7 ele vai falar justamente que a linguagem de Deus não são palavras, mas o sentimento, que os milagres eles acontecem através do sentimento. E quando ele fala de milagre, esse livro aqui do Milagre Amanhã é exatamente essa parte que ele está falando aqui. Não é questão de pensar positivamente, mas é uma questão de você olhar para si e entender quem é você, e o que você está fazendo, onde você quer chegar, quem você quer ser. Então, quando ele vai falar ali do sentimento do milagre acontecido, é exatamente o que ele vai dizer aqui, do que o Hal Elrod vai falar aqui no Milagre Amanhã. Um livro bem interessante, eu apliquei na minha vida e gostei muito justamente dessa questão de você olhar para si e você colocar as opções e as metas que você quer dia após dia, de manhã, um pouco antes de acordar. Vou trazer esse resenha para vocês. Mas a questão aqui é você orar compreendendo que aquilo já aconteceu. Como assim? Vamos lá. Vamos no capítulo 7 aqui entender um pouco mais sobre isso. Quando você vai fazer uma oração sobre dinheiro, é o popular. Todo mundo quer dinheiro, porque dinheiro traz a vida da gente mais fácil. Você vai na igreja, o pastor fala de dinheiro. Você vai em qualquer lugar, só fala de dinheiro. Você vai para ouvir uma mensagem. Às vezes o dinheiro não é nem seu problema, né? Porque o problema das pessoas não é a falta do dinheiro. O dinheiro ela tem, ela não sabe administrar, ela não sabe gerir, ela não sabe ganhar, ela não sabe economizar. Então a maioria das pessoas são assim. E você dá o dinheiro para a pessoa, não resolve o problema dela. A maioria das pessoas que ganhou na Mega Sena ficou pior um pouco depois do que estava antes. Então o problema da pessoa não é dinheiro. O problema das pessoas é como lidar com o dinheiro e a criatividade para se ganhar dinheiro. Isso nós vamos falar na parte aqui de administração financeira. Todos esses livros que estão por aqui a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Você vai fazer uma oração sobre dinheiro. Deus, eu quero dinheiro. Ponto, acabou. Qual que é o pensamento que você tem? Poxa, eu vou pedir dinheiro porque eu não tenho. Não é óbvio? Se você tem, você não vai pedir. Então o pensamento que você tem é falta de dinheiro. E qual que é a emoção que você sente? Você sente medo, porque você não tem. E você pensa que vai ter uma necessidade que você vai precisar daquele dinheiro, você pensa numa conta que está atrasada, você pensa em alguém que vai te cobrar. Esse sentimento de medo, essa emoção do medo vai gerar um sentimento do desespero. Olha que interessante, né? Então ele vai dizer aqui exatamente isso, que a oração pelo dinheiro é uma oração que traz um sentimento da falta, da escassez do dinheiro, que traz uma emoção do medo, que gera o sentimento do desespero. Então ele vai falar que o pensamento mais a emoção gera o sentimento. Então nós vamos mudar aqui, nós vamos mudar. Nós aprendemos que orar com a fé quântica é orar como se aquilo já tivesse acontecido. Então nós vamos ser gratos. Nós não vamos falar assim, Deus, obrigado pelo que eu não tenho. Não é ser hipócrita assim. Vamos orar pelo que nós temos, porque todos nós temos dinheiro. Você está usando seu celular para ver o meu vídeo agora, você está usando sua internet para ver o meu vídeo agora, você está usando um computador para ver o meu vídeo agora, você tem um dinheiro para comprar. Um pouco de dinheiro você tem. Pode não ter muito, pode não ter o tanto que você quer, mas você tem um pouco de dinheiro. Então nós vamos agradecer pelo pouco que nós temos. Nós vamos ser gratos por aquilo que a gente já tem, pelo dinheiro que já está ali, pelo dinheiro que eu já sei administrar. Quando você souber administrar mais, você vai ter mais. É assim que funciona o mundo capitalista. Então você vai agradecer pelo que você tem. Olha só que interessante. O pensamento de gratidão, ele gera em você a emoção de estar saciado. Você sabe que está precisando mais, mas você vai olhar ao copo meio cheio. Você vai olhar as opções que você já tem, que com o dinheiro que você tem, você comprou aquele carro, você está pagando na sua casa, você tem aquele feijão no prato, aquele arroz do dia a dia, que o pouco que você tem, pelo menos é o pouco que está te suprindo. É pouco, mas está ali, está no prato. Então essa oração de gratidão pelo que você já tem, gera um pensamento que vai gerar um sentimento e uma emoção. O pensamento de gratidão vai gerar uma emoção boa, de que, poxa, tá faltando, mas a gente tem, graças a Deus está aqui no prato, graças a Deus está funcionando, graças a Deus a gente está crescendo, graças a Deus está desenvolvendo. E esse sentimento bom vai te encher e vai tornar você uma pessoa melhor. Não é você simplesmente
parar por aí e achar que o dinheiro vai vir, você vai ficar rico porque você passou a agradecer. Não, é a forma como você lida com o problema. Se você tem o problema de precisar de mais recurso, mas você esnoba o que você tem, você não vai ter mais. Não é assim que funciona. Na parábola dos talentos foi dado mais para quem tinha mais, para quem cuidava mais, para quem entendia mais. Então, para que você ganhe mais, você tem que ser grato. A gente tem que ser grato pelo pouco que a gente tem, e esse pouco que a gente tem, a gente ainda divide com os outros, né? Assim que funciona, né? Porque nós somos canal de bênção. E é mais ou menos isso que é a fé quântica. É justamente você orar pela bênção já alcançada, mas não numa forma hipócrita. Eu quero a cura, Deus já estou curado. Não, muitos profetas morreram das doenças que tinham. Então eles oraram pela cura deles, que obviamente, mas não é assim que funciona. Você vai agradecer pelo que você tem. Se Deus quiser abençoar e curar, ele vai curar. Se ele não quiser, você vai viver a sua vida feliz. Você está com câncer ali, poxa, dói, machuca, tem fisioterapia, tem um problema, mas você vai agradecer pelas outras coisas que você tem. Você tem uma família que cuida de você, você tem de repente aí alguma coisa que pode te ajudar a poder suprir esse momento de dificuldade. E é assim que funciona. Você ser grato pelo que você tem, na situação que você está, vai gerar um pensamento bom e vai gerar uma emoção melhor ainda. Ao invés de você se apegar com desespero e com a dor, ou com medo, você vai pegar justamente com a gratidão, com o sentimento de benevolência, um sentimento que vai fazer você uma pessoa melhor. E foi esse sentimento que curou a moça do câncer, de modo que eles chegaram no ponto que ele alega aqui, que o câncer simplesmente desapareceu. Então nós vamos falar de várias outras coisas. Você quer um carro novo porque o seu carro está quebrado. Poxa, vamos cuidar do seu carro, vamos cuidar dele, vamos lavar, vamos limpar, vamos melhorar as peças que a gente tiver ao nosso alcance para corrigir, vamos agradecer pelo que a gente tem, e à medida que a gente for entendendo as circunstâncias, as coisas vão mudando. Legal, né? Eu achei muito bom. Na parte 8 ele vai falar justamente sobre os essênios, sobre essa cura dos essênios, que eles entendem que todos os seres humanos são um só, então nós vamos alcançar uma consciência superior. Aí eu achei viagem. Onde se toda a população é um só, todo o povo é um só, toda a consciência é um só, você vai pegar na consciência superior, que é um grupo de pessoas que tem essa consciência, o conhecimento para você ficar rico e ficar curado. Aí eu já achei viagem, mas bom, de qualquer forma, a fé quântica é assim, quando você vai observar alguma coisa, você simplesmente tem uma dualidade, né? Só de você estar observando ali, o mundo quântico já se transforma. Então, qual que é a lição final desse livro? É justamente esse, que quando você tem uma mentalidade de mudança, de criar um novo futuro, só de você querer, de você começar, isso já muda. Ele vai falar, por exemplo, que orar é agir. E aí eu vou deixar um short para vocês sobre isso, que isso é extremamente importante. E essa ação da oração, muitas vezes não é você ir lá e fazer, é justamente você solicitar. Tem a oração de petição. Claro que a gente vai pedir, mas é diferente de você pedir e você não fazer nada. É diferente de você deixar de agradecer pelo pouco que você tem. Quando Jesus falava ali, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está solicitando. É uma solicitação de dia após dia. Mas de qualquer forma nós somos gratos pelo pão nosso que nós temos hoje. E não reclamando, poxa, não tem manteiga nesse pão. Aqui no finalzinho do capítulo 9, ele vai falar justamente sobre as pessoas que vão matar outras pessoas pelo bem geral. Então ele vai dizer ali que estava numa palestra falando sobre o efeito Isaías, né, sobre o efeito das orações quânticas, e a pessoa fala assim, então vamos juntar uma comunidade aqui, vamos todos nós orar pela morte de um ditador. Ele fala assim, você não entendeu, querido. A gente não ora pela morte de ninguém. Deus, ele não age, Deus não é um ser místico onde eu vou fazer ali um ritual e aquela magia vai acontecer de acordo com o que eu quero. Então Deus não vai matar uma outra pessoa porque eu quero, não é assim que funciona. Nós vamos orar pelo bem e pela paz, e a circunstância, o acaso, a vida, a realidade vai mudar para que aquilo lá aconteça. E se for chegar ao caso da morte da pessoa, não foi interferência nossa, porque nós não queremos a morte de ninguém. Nós queremos que aquela pessoa que é mal, que ela mude seus pensamentos, uma metanoia e volte a ser uma pessoa boa e consciente. Exatamente esse é o pensamento dele, é o pensamento cristão, não é verdade? É assim que a gente tem que ser, a gente não pensa no mal. Então, pensando sobre isso, não existe oração contrária, que a gente fala assim, eu estou orando para ter um carro novo, irmão está orando com inveja. As duas orações estão erradas, mas de qualquer forma não existe isso. Você faz uma oração de agradecimento da sua vida, do que você tem, do que você almeja, do que você quer alcançar, acreditando que aquilo já aconteceu e que você vai chegar lá. Você vai sentir que você já está lá. Vamos supor que você quer orar para fazer uma viagem dos sonhos aí na sua família e descansar um pouco. Vamos supor. Eu já acho que a oração com Deus tem que ser algo voltado para os preceitos de Deus, de evangelismo, de graça, de ajudar o próximo. Mas vamos supor. Você já sente o cheiro da areia e do mar, você já sente ali o gosto da água de coco na praia, você já fecha o olho e já se imagina estando lá, ouvindo aquelas ondas, ouvindo o som das pessoas na praia. É assim que é a fé quântica. Você usa o seu sentimento, a sua emoção, o seu pensamento na oração. Não é falar da boca para fora.
uma ação em conjunto de todo o seu corpo, uma ação em conjunto do corpo de Cristo que está ao seu redor. Então você vai falar assim, então a igreja inteira está orando pela cura e a cura não está acontecendo. Eu fiz essa mesma pergunta quando eu estava lendo o livro, né? Falei assim, poxa, se é só assim, todo mundo orar junto, então basta a igreja orar que o povo cura, e já vi muita gente não ser curada. Mas ele está explicando por que isso acontece, por isso que ele ouviu minha pergunta. Porque as pessoas que estão lá não estão em uma só voz. As pessoas dentro da igreja estão separadas, estão divididas. E a gente vê que essa nossa sociedade, como ela foi moldada no dia de hoje, existe extremamente o dualismo. Existe o dualismo de tudo. Homem, mulher, masculino e feminino, homossexualismo e machismo, e feminismo, machismo, direita, esquerda, cima, embaixo, diagonal, superior, menor, PlayStation e Xbox. Existe dualidade de tudo. Tudo que você pensar existe dualidade. E essa dualidade dentro da igreja é o que mais tem. E essa dualidade dentro da igreja faz com que a igreja se divida. Você pode ver que você entra na igreja e existe um corredor no meio de dividindo um esquerdo com a direita, né? Você está sentado do lado de lá. Ô, gente, o ser humano é pequeno demais, né? Essas coisas miúdas deixam a gente separado, e por isso que as coisas não acontecem. Porque nós estamos num pensamento egoísta voltado apenas para a nossa necessidade. Bom, essa é a definição de egoísta, né? A pensar só em você. Mas quando você tem uma oração em conjunta, todos em uníssono, uma só voz, buscando entender e chegar naquela necessidade, aí vai dar tudo certo. Ele vai finalizar o livro contando de uma corrida, que estavam várias crianças, e uma delas, em primeiro lugar, olha para trás e um menorzinho caiu. Ele parou, voltou para ajudar o menorzinho, e o outro viu e voltou, o outro viu e voltou. Quando pegou, todas as crianças estavam correndo de mão dadas e passou a corrida junto. E isso ficou na história, né? Ele deixa a fonte aqui e tal, disse que isso ficou na história porque foi bonito, e as crianças têm um sentimento ímpar, né? Por isso que Jesus falou que o reino dos céus é delas. Elas não estavam preocupadas em quem ia ganhar a corrida, quem ia chegar em primeiro lugar, eles estavam preocupados que todos iam chegar juntos. E essa é a expectativa que nós temos, né? Todos nós vamos chegar na glória juntos e de mão dadas, justamente porque nós oramos um pelo outro, nós queremos que um ou outro seja bom, e o efeito Isaías é exatamente esse. A fé quântica é exatamente um nível acima da oração. Não é apenas falar, orar não é apenas dizer. Orar é agir. Você quer um emprego novo? Você está orando por um emprego novo? Então vai estudar. Vai tratar seu chefe bem, vai tratar seus colegas de trabalho melhor, vai ser uma pessoa proativa, vai ser uma pessoa receptiva, vai ser uma pessoa de coração aberto, vai ser uma pessoa benevolente, uma pessoa que perdoa. Essas características, essas virtudes, as pessoas não querem mais. A pessoa quer o salário, mas não quer o emprego, não quer a ajuda. Se você for uma pessoa desse jeito, pode ser que as portas vão se abrir e tudo vai dar certo na sua vida. É orar sentindo o que já aconteceu, pensando o que já aconteceu, tendo essa emoção justamente dentro do pensamento que vai gerar o que você sente. Reflete sobre isso. A oração, ela tem que ser feita com um pensamento e com uma emoção. Essa emoção vai gerar o sentimento que você tem. Por isso que a gente tem sempre um sentimento bom, um pensamento bom, uma oração bom, para a gente se sentir feliz e cada vez mais trazer livros interessantes para vocês como esse. Agradeço por você estar me acompanhando aqui nessa leitura e até a próxima.